Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu me chamo Simone Ribeiro e você está assistindo o Artesanato de Simone. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está me assistindo pela primeira vez, eu trabalho aqui na máquina reta e compartilho os moldes dos meus trabalhos aqui na descrição dos vídeos, tá bom? Para que você possa baixar e reproduzir também. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, por favor. O canal está crescendo, com a sua inscrição irá crescer ainda mais. Nossa aula de hoje será este personagem aqui, ainda dentro do mesmo tema, né, dos animaizinhos, tá bom? Estarei passando passo a passo de costura e explicação de enchimento. Irei começar aqui com a cabeça. Não, na verdade não. Vou começar com os detalhes em preto, tá? Você vai recortar os detalhes em preto e vai fixar. Possa costurar os detalhes. Então, você vai recortar o inteiro cinza e dos detalhes, tá? Corre. Imprima seu molde 2 vezes e aí corta 2 detalhes em preto. E aí eu vou costurar aqui. Aqui na frente, você vai pegar dos lados e vai costurar o detalhe também em preto. Não é esse, é porque ele é parecido com o outro. Mas vai servir, tá? Vamos colocar esse aqui mesmo, porque vai servir. Ele é um pouquinho diferente, acho que esse aqui é o da raposa. Mas ele vai servir. O que eu vou fazer? Eu vou fixar primeiro a parte branca. Deixa eu marcar o meio aqui. Eu vou fixar com preto, tá? Normalmente eu ia trocar de linha, mas, como houve esse imprevisto, eu vou fixar com a linha preta mesmo. Bem na pontinha já, tá? E agora, eu vou fixar o preto. Por cima aqui. Então, modelo um pouco parecido. E eu recortei pelo molde de outro personagem. Fazendo uma pequena diferença. Mas eu vou ver qual foi que eu já escaneei, eu vou ter que ver direitinho. Pra ver se tá certinho também, né? Eu escaneei o errado. Na parte de trás, troquei a linha para cinza, tá? Não é um cinza da cor do tecido, é um cinza um pouco mais claro, mas é o cinza que eu tenho aqui. Aqui na parte de trás da cabeça, você vai dobrar para achar o meio.
Só para ter uma ideia de onde eu meto, tá? Aqui você faz uma costura nessa limpeza de pescoço, tá? E aí, o que você fará? Você vai dobrar aqui, no meio, vai marcar 4 centímetros. Pode marcar com 5, tá? Mas eu vou deixar, ó, 5 centímetros aqui. E se eu marcar com 5, a costura tem que ser de cima para baixo, a casa que eu vou abrir, de cima para baixo. Se eu deixar com 4, que é o que eu vou deixar aqui, eu vou fazer a costura do meio para cima. Deu para entender? Então, eu vou deixar aqui e vou costurar a casa. A casa tem que ter mais ou menos 7 centímetros, tá? E aí eu tô costurando para cima, tá vendo? Tô criando a casinha para cima do meio. Pode deixar só com uma sapatilha. Eu dei 2 pontos aqui, vou deixar um pouquinho mais larguinha, mas você pode deixar ela mais fininha, se você queira, tá? Essa limpeza é para deixar o acabamento melhor, mais bonito, tá bom? Aí você vai abrir, vai até o finalzinho. Verifica se não ficou aberto, tá? Caso tenha ficado, você costura de novo. E aí você joga para dentro e vai costurar aqui a lateral de cada lado. Difícil não, né? Tá? Para que fique uma limpeza bem bonitinha, um acabamento bem bonitinho, tá bom? O que você vai pegar a frente, vai costurar até a orelha e aqui em cima, tá? A parte das orelhas ficarão sem costura, por enquanto. Vai costurar, normal. E aqui a parte de cima. É porque essa piloto aqui, eu fiz dessa forma, tá? A costura da orelha ficou externa. Se você for costurar aqui e desvirar, ela vai ficar um pouquinho mais estreita, aparentemente. Mas eu quero ela assim, nesse acabamento. Mas se você quiser costurar toda ela, tem personagem, a orelha é toda costurada. Mas eu quis deixar uma orelha com esse acabamento. E aí você vai desvirar. Como a orelha não é cheia, tá? Eu vou fazer uma costura. Vou fazer uma costurinha aqui. Assim, ó, de curvinha, tá?
como é que eu fiz o olho? Você vai pegar um pedaço de tecido branco, coloca um pouquinho de tinta. Eu utilizo essa tinta aqui para tecido, mas você de repente é novo aqui e não sabe. E aí eu coloco um pouco de tinta e carimbo a tinta, tá? Que é a marcação. E depois eu peguei a cola quente e também carimbei na tinta e no olho, tá bom? É assim que eu fiz. Essas tintas são boas, elas secam rápido, tá? Não é a 3D, é a puff. Como eu não aqueço, então ela não estufa, tá? E pro feltro ela absorve bem e fica bem rasteirinho. Mas caso você goste de utilizar uma outra tinta, é que eu já me acostumei com essa. Tem as canetas também, mas essa pra mim rende mais, tá? E aí, agora vamos ao corpinho, tá? O corpinho não é diferente dos demais, agora é tudo igual. Vamos à parte aqui, você vai pegar um dos lados, vai fixar. Eu coloquei a cauda para cima, tá? Você vai pegar um dos lados aqui e vai fixar. Eu vou deixar um espaço de mais ou menos 1 centímetro aqui embaixo, tá? Um dedo, 1 centímetro. Aqui. Vai colocar mesmo. Vai fechar. Poderia cortar inteiro essa parte de trás, tá? Se você precisar fazer na mão, e aí pode facilitar a sua vida aqui. Pode pegar o molde, tá? Já posicionar o molde da cauda e cortar essa parte já unida, a cauda com o corpinho, tá bom? É porque assim também economiza um pouco mais de tempo, né? Mas você pode fazer isso também, mas que tem cauda, pode fazer. Tá? Tem outros personagens que também tem o esquilo, tem raposa, mas eu vou deixar separado. Mas você querendo unir para cortar já junto, você pode. Aí você já desvira essa parte. Tá saindo, Arthur? Ah. Desvira. Bom, deixa eu desvirar. Agora aqui, a parte da frente, eu vou deixar uma abertura aqui, tá? Eu vou passar uma costurinha. Aí eu vou fechar aqui. E vou deixar um pedaço aqui também.
com uma abertura aqui, tá bom? Poder virar e encher pela barriga, tá? Agora aqui, você vai pegar e já vai fixar as partes. Esse aqui é a parte da frente, esse aqui é a parte de trás. O calcanhar e a parte da frente do pé, tá? Você vai dobrar o meio. Mônica, para que você faz isso? Para você achar o meio, por exemplo, se eu cortar um pouco mais estreito do que esse espaço aqui, eu sei que quando eu fixar, se logo no início não cair no meio, você sabe que você vai ter que dar uma puxada para encaixar até o final, tá? A não ser que seja muita diferença e você tenha que cortar outro. E aí você vai colocar dentro, aqui na pontinha, para dentro. Então, eu vou colocar essa pontinha aqui, assim. Vou fixar, dando um retrocesso aqui no começo. E aí eu abro a parte de baixo. Não estico muito, tá? Você vai só abrir ela como se fosse um lequezinho. O meio caiu lá, eu sei que o meio final vai ter que entrar, tá? Tá bom? Então você vai ver que vai cair pique com pique. E você vai abrir a parte de baixo. Tá? Dá um retrocesso e abre leque. Pode dar um alinhavo antes, tá? Na mão, na pontinha, para facilitar e depois você fixar. Até você se acostumar com o processo para não ter problema. Eu tenho feito esses pezinhos agora. Da turma da Mônica para lá, para trás, é um tipo. E tem os mais antigos, que é outro modelo de pé. Então, eu venho modificando conforme eu acho que vai facilitando, né, a nossa vida. Não só a minha, mas de quem vai reproduzir também. No início eu fazia um que era uma manobra bem mais difícil de reproduzir, mas depois eu criei um novo jeito, né? E aqui, ó, tá vendo? Daqui, da pontinha, tá? Aí eu abro. E agora você vai fixar os braços. Braços. E aí você vai fechar agora todo em volta, tá? Aqui, ó. A entreperna. Pega também no final.
E aí você vai pegar e costurar o bolsinho já na porta, bolsinho na parte de dentro da peça, tá? E aí você coloca aqui, começa pela parte da frente do pé. E aí você vai fixar. Bom, e aí você vai desvirar. Verifica se está direitinho antes de você desvirar. E coloco dentro aqui do pé. Você vai pôr um pouco de cola para ele não sair na hora que você começar a encher, tá? Então, vou pegar aqui um pouquinho de cola. Pode ser a cola que você usa aí. E aí você vai colocar aqui. Vai colocar um pouco de enchimento. Não vai colocar de estufar, de ficar duro, não. Você vai colocar uma quantidade razoável, digamos assim, tá? Nem vazio e nem muito duro, tá? Já tá dando para apertar assim, tá fofo. E aí eu vou colocar a linha. Acho que eu fiz 3, mas depois que eu comecei a fazer com 2, eu percebi que ficou melhor, mais bonitinho. E aí você vai fazer uma divisória dos dedinhos, tá? Somente 2. Dentro. Somente 2, tá? E aí você vai continuar enchendo agora. Você vai encher o calcanhar. E o meio aqui do pé. No meio, normalmente eu coloco uma quantidade de feltro maior para ele não descer, tá? Se eu continuar colocando muito pouquinho, ele vai continuar entrando no pé, indo para dentro e vai ficar muito estufado. Eu não quero que fique muito estufado, tá bom? Parou aqui no tornozelo, tá? Tá bom? E aí você vai fazer no outro pé, o mesmo processo. Chegou até aqui, enche os braços, fecha aqui em cima, enche o pescoço e termina de encher o meio, tá? E aí você fecha depois com a agulha. Eu não enchi o rabinho, tá? Está vazio. Mas, se você querendo encher, você não encha muito. Vamos ver nesse aqui, tá bom? Você vai botar uma quantidade que fique
Não muito, só que tem um pouquinho de enchimento, digamos assim. Vamos botar aqui um pouco de enchimento. Coloca aqui um pouco de enchimento. Tá? Ó. Eu vou depois finalizar essa peça. Por que você não está colocando ela dura, Simone? Porque se eu colocar ela dura, ela vai fazer peso e está arriscado o seu personagem tombar para trás, tá? Ficar tombando. Então, ela, ó, pouco enchimento. E aí você pode deixar ela para trás, ela não vai tombar, fica tombando porque está todo vazio. Ou você coloca ela de lado e dá um pontinho para que ela, ou uma colazinha para que ela permaneça de lado. Tá? Nesse aqui eu deixei todo vazio, mas se você fizer isso, ó, ainda coloquei um pouquinho de cola aqui, para ela ficar de ladinho, para aparecer na foto que eu queria que aparecesse a ponta dela, tá? Aqui você joga um pouco, na hora que você estiver enchendo, você joga essa parte do braço para trás, para ele ficar com esse bracinho aqui assim, tá? Como se fosse aquelas asas de, asas de galinha. Tá? Fechei aqui a barriga. E você vai pegar, ó, a cabeça, vai encher. Eu nem passei costura aqui não, na ponta não, tá? Você vai encher, deixar a sua cabecinha durinha do enchimento, tá? Não está no meio e nem para dentro, tá para trás. Vou colocar para trás, tá? E aí você vai colocar no seu personagem ele sem pescoço aparente, tá bem encostado no ombro, tá bom? Esse aqui já tá meio vazio, pescoço. Antes de colocar o detalhe da frente, eu vou abrir e encher mais um pouquinho, para ficar mais durinho, tá? Ele tem que ficar com esse aspecto de sem pescoço e praticamente encostado na patinha, aqui, ó, na mão, tá? Por quê? Além da altura, que eles têm que ficar com 24 centímetros de altura, para dar um aspecto de cuticute, digamos assim. Ah, esse aqui até ficou com 23. Tá ótimo. 23. Por quê? Quando você sobe, deixa eu até colar os olhinhos para dar uma visão melhor. Quando você sobe a cabeça e deixa sobre os ombros, fica bonitinho? Fica. Mas, na minha opinião, não dá esse aspecto de fofinho, digamos assim. Eu vou colocar nas duas posições para que você veja, tá? E tem a mesma visão que a minha. Deixa eu colocar aqui. Cola. A cola quente é traiçoeira. Ao mesmo tempo que ela é ótima para colar rápido, mas se você bobear com ela, ela suja o seu trabalho todinho. Então é difícil. Tem outras que eu já peguei também para fazer, mas elas demoram a secar e me dá agonia. E é mais aqui, né? Não dá para esperar. E aí, tá? Por exemplo, se eu coloco a cabeça para cima,
ele vai ficar mais alto, tá? Vai ficar maior, só que não vai deixar a mesma aparência de fofinho, de cuticute. Eu tenho dito cuticute. E aí, ó, tá vendo? Não sei se você tem a mesma impressão que a minha. Mas quando eu coloco para dentro a cabeça, sem o pescoço aparente, além dele ficar mais baixinho, ele vai dar um ar de mais fofucho, como se fosse filhote. Agora, vou botar a boquinha. É só um sorrisinho geladinho. Tá? Ó. Deu para entender a minha visão? Mas você pode fazer o seu deixando acima do ombro, ele vai ficar mais alto, ou assim, com esse aspecto de como se fosse bebê, né? Cuticute. Tá bom? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Agradeço você pela sua audiência. Não esqueça de deixar aquele joinha, aquele like para mim aqui. Se quiser deixar um comentário também, ajuda muito. Não deixe de compartilhar. E eu espero que você consiga reproduzir aí também, tá? Ó, beijo para você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus projetos, tá? Fiquem com Deus, fique você com Deus. E nos vemos em uma próxima aula. Beijo.